Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. E aquele que veio primeiro identificando-se como cordeiro, agora irá ser identificado como leão. Não mais como aquele que se sacrifica, mas como aquele que impõe a sua justiça. Aquele que é amado pelo seu governo. Aquele que traz um mundo de paz e alegria. E neste mundo, vida eterna. Contentamento, sem dor, sem pranto, sem angústia, sem injustiça. A mensagem de hoje tem como tema um apelo à verdadeira fé. O texto que acabei de ler se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 17. A pergunta que eu tenho para iniciar esta mensagem é: você tem certeza das coisas que se esperam? Você tem certeza daquilo que foi prometido por Deus para nós? Daquilo que estamos aguardando enquanto igreja? Mas ainda, você tem certeza daquilo que não pode ser visto? Você está convicto de todas as promessas de Deus que foram feitas e você não consegue enxergar? E que você ainda está aguardando este retorno triunfal de Jesus, a ressurreição dos mortos, a vida eterna? Você tem certeza dessas coisas? Quando nós observamos o mundo de hoje, vemos imposto a nós um pensamento relativista. Tudo é relativo, depende do observador, depende de quem estar a pensar, depende de quem estar a falar sobre o tema. De forma que a importância das coisas é medida de acordo com cada um. Por exemplo, a saúde. A saúde é algo importante ou não? A resposta deveria ser objetiva, mas ela se torna subjetiva, porque depende do seu propósito de vida. Depende daquilo que você está buscando, é isso que o mundo de hoje nos diz. Quando olhamos outras situações, como por exemplo a família. A família é algo importante? Temos de forma objetiva que sim, mas o mundo diz que depende. Depende das suas crenças, depende da sua cultura, de forma que tudo se torna relativo e você não tem mais certeza objetiva de nada. Mas é claro, essa loucura do relativismo, de que tudo depende, não se estende para todas as áreas da vida. Há pelo menos ainda o mínimo bom senso de dizer que as coisas não são relativas. Como, por exemplo, quando nós olhamos a ciência. A ciência, ela é objetiva. Ou algo faz bem ou algo faz mal em determinada proporção. Ou algo é uma doença ou não é. Ou existe gravidade ou não existe, de forma que, apesar deste pensamento louco que o mundo está nos impondo de relativismo, temos ainda um ponto minimamente seguro, de certeza objetiva, ao menos das coisas materiais, como a física, a medicina, a história. Por exemplo, o que diremos a respeito da história? Que a Segunda Guerra Mundial não existiu? Será que poderíamos argumentar algo desse tipo? Isso não está aberto à hipótese. Ela aconteceu. Existem fatos, existem relatos históricos. Quando pensamos, por exemplo, na independência do Brasil, que comemoramos recentemente, é algo relativo? Está aberto a opiniões? Não, a independência do Brasil de fato aconteceu, como datada, como documentada. De forma que, ainda neste mundo louco, há o espaço do bom senso, de entender que existe objetividade nas coisas. E o que é interessante a nós é que, por mais que o mundo coloque esta subjetividade dentro da religião,
a nossa fé, ela é objetiva. E por isso hoje tratarei sobre um apelo à verdadeira fé. Porque enquanto outras religiões, enquanto outras doutrinas, outras fés, digamos assim, se apegam a coisas mitológicas, como por exemplo, o mito de Zeus, na mitologia grega, ou na religião grega antiga, ou então o mito de Thor, na religião nórdica. Todos esses acontecem em campos imaginários, arbitrários, campos subjetivos. Nesses, sim, poderíamos dizer que há um espaço para opinião, há um espaço para subjetividade, mas quando estamos tratando sobre a verdade revelada de Jesus, estamos falando de um fato histórico. Estamos falando de uma verdade revelada na vida, uma verdade revelada na história do mundo. Porque tudo que está narrado na Bíblia não é uma abstração. Deus, de fato, se revelou ao povo de Israel no Monte Sinai. Deus, de fato, se encarnou como Jesus, e não há um historiador sério que negue isso, o fato da existência de Jesus. Toda a narrativa bíblica é uma encarnação da verdade de Deus, é uma materialização da verdade de Deus, de forma que não podemos levar a nossa fé ao campo do subjetivo. O nosso pensamento não é aberto a opiniões. Ele não está numa hipótese de que deve ser equiparado a uma outra mitologia, não. A fé que cremos, a verdade que foi revelada por Deus, é uma certeza histórica. É um fato revelado na vida. A pergunta é, se essa verdade que foi revelada na vida nos propõe um futuro, ou seja, nos aponta a promessas, essas promessas também têm de ser reveladas na vida. Quando olhamos, por exemplo, 1 Tessalonicenses, Paulo está nos dizendo que Cristo voltará. Cristo voltará e levará a sua igreja e ressuscitará os mortos. Irmãos, isso não é subjetivo, isso será um fato histórico. Isso acontecerá. Viveremos eternamente na presença de Deus de fato. O que temos que nos perguntar é, você tem certeza dessas coisas? Você realmente tem fé nisso? Você tem convicção daquilo que você ainda não pode ver? Você tem certeza das coisas que estão a esperar? Ou seja, as coisas que você está esperando? C.S. Lewis, teólogo, autor cristão, tem uma frase célebre que diz: o cristianismo, se for falso, não tem valor algum. Se for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que lhe é impossível ser é mais ou menos importante. Porque a proposta do Evangelho é uma revelação para a vida, em fatos históricos, com coisas que ocorreram e ainda ocorrerão. Ou isto é verdade, é a coisa mais importante que existe, porque, como vemos em Tessalonicenses, diz a respeito da nossa vida eterna, ou não tem relevância alguma. Ou não serve para nada, ou é a coisa mais importante que existe. A pergunta é, mediante isso, você tem fé? Você tem certeza das coisas que está a esperar? Você tem convicção daquilo que você ainda não pôde ver? E para ilustrar isso, eu gostaria de fazer um exercício com a igreja. Eu quero que você imagine que você tenha descoberto a fonte da vida eterna. Imagine que você tenha, de forma objetiva, material, encontrado uma forma de viver para sempre. O que você faria? A quem você levaria essa água? A quem você entregaria esta água? Como você se comportaria mediante este fato real, em que você tem certeza de que aquilo acontece? Mais ainda, se você tivesse descoberto uma forma de trazer à vida pessoas mortas, imagine que você tivesse descoberto isso, e aí vem à sua memória todos os seus entes queridos, as pessoas amadas. O que você faria com esta informação? Será que você viveria uma vida passiva?
Será que você viveria uma vida num contentamento intelectual com isso? Ou você buscaria de todas as formas possíveis fazer real aquilo que você descobriu? Você simplesmente teria um contentamento intelectual de saber que a vida eterna é uma possibilidade? Será que você teria somente um contentamento intelectual de saber que é possível voltar à vida? Ou você buscaria de todas as formas possíveis fazer isso ser verdade para você e para aqueles que você ama? O mesmo critério podemos usar para a nossa vida de fé. Porque se cremos de fato, se temos fé de fato no que estamos a dizer, esta é a fonte de água viva. Esta é a fonte da eternidade. Porque se temos certeza daquilo que estamos pregando, esta é a fonte da ressurreição. E o que estamos fazendo para conquistar essa vida eterna? E o que estamos fazendo para conquistar essa ressurreição? E aí você deve estar se indagando, conquistar? Não, calma aí, somos protestantes. Jesus, ele vem, ele se sacrifica, ele se entrega e agora tudo nos foi dado de graça. Glória a Deus por isso. De fato, a nossa salvação vem por meio de Jesus. Mas o texto bíblico nos aponta que esta salvação de Jesus vem mediante a fé. Vem mediante a fé. E a minha questão é, você tem vivido uma verdadeira fé? Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 25, do versículo 41 ao 46. O que é necessário para que possamos conquistar essa vida eterna, essa fonte de vida, isto que não está aberto a subjetividades, mas é objetivo, que é um fato histórico, a vinda de Jesus, e que será um fato histórico a sua ressurreição dos mortos. Porque se temos fé de fato, isso que trataremos hoje será aplicado necessariamente à nossa vida. Observe o que está escrito a respeito da vida eterna, em Mateus capítulo 25, do versículo 41 ao 46. Então ele dirá ao que estiverem à esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, observe, eu tive fome, e você não me deram de comer. Eu tive sede, e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou quando te vimos com sede, ou quando foi estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequenos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Amém. Observe, quem está a relatar esse fato é Jesus. Não é um apóstolo, não é um discípulo, é o próprio Cristo que está a narrar o dia do julgamento. E ele diz que nesse dia não será perguntado a ninguém o que ele cria. Deus julgará a cada um de acordo com suas obras. Obras que testificam a respeito da fé. Porque, ora, comparemos novamente o que você faria se você tivesse descoberto a fórmula da vida eterna. O que você faria se você tivesse descoberto a fórmula da ressurreição. Sabe por que não apresentamos obras de caridade? Sabe por que não conquistamos a vida eterna pelas obras de caridade? Porque não cremos, de fato, muitas das vezes, na vida eterna de Cristo. Porque não cremos, de fato, na ressurreição dos mortos. Porque Jesus está a dizer em Mateus, no capítulo 25, que no último dia, no dia do julgamento, Ele nos perguntará: quando eu tive fome, o que você fez? Quando eu tive sede, o que você fez? Quando eu senti frio, o que você fez? Quando eu tive necessidade de um abrigo, o que você fez? Aonde está manifesto o amor que você diz ter fé? Aonde está a justiça de Deus que você diz acreditar? Porque se você não testifica, então não é real. A pergunta que devemos nos fazer hoje é o que temos feito. O primeiro ponto,
não serão reconhecidos por Ele se não vivermos o amor e praticarmos a justiça. Não seremos reconhecidos por Deus se não vivermos o amor dEle e praticarmos a justiça. De forma que podemos dizer que a vida eterna é conquistada mediante o testemunho da nossa fé pela prática. Você tem fé? Você crê de fato na vida eterna? Você crê de fato na justiça e no juízo de Deus? Porque o próprio Jesus está a revelar que no último dia será cobrado de nós as boas obras. Amar o irmão é fácil, mas o que você fez, ou o que você faz com aquele que te odeia? Porque Jesus diz que este é o verdadeiro amor. Aquele que te odeia, aquele que busca o mal para você, aquele que tenta te oprimir de todas as formas possíveis. É nesse que você testifica o amor de Deus. É nesse que você mostra que crê na justiça divina. Que você não vai buscar a vingança pelas suas próprias mãos, mas vai aguardar em Deus. E a Ele concederá a misericórdia que Deus tem te concedido. O que você e como você tem se comportado com aqueles que têm posicionamentos ideológicos, políticos diferentes, neste momento tão acalentado da política? Como você se comporta com aquele que é o seu rival? Com ódio? Com rancor? Com sentimento de opressão? Isso para os dois lados. É assim que você se comporta? Porque os cristãos oravam pelos romanos que os perseguiam. Oravam pela conversão deles. E assim testificavam que criam em Deus. E assim testificavam que tinham fé na mensagem de Jesus. E que criam que o Espírito Santo de Deus tem poder para todas as coisas. E que nada foge do controle dele, como cantamos aqui em várias músicas. Amar quem te ajuda financeiramente é fácil, mas você tem amado aquele que te rouba? Amar e cuidar e ajudar as pessoas que são queridas e próximas é simples, mas é aquela que coloca a sua vida em risco. E aquele que na linha vermelha atravessa um carro, sai com um fuzil e coloca você e sua família em risco. A esse, que sentimento você se dirige? A esse, o que você faz, o que você deseja? A esse, como você se comporta? Porque com aquele que te dá a mão é fácil. A questão é com aquele que está te perseguindo e te matando. E Deus, no último dia, nos julgará de acordo com as nossas obras, porque elas testificam a respeito da nossa fé. Observe o que está em Romanos, capítulo 2, versículo 3 ao 11. Aqueles que ainda não estão satisfeitos com o argumento de Jesus, vejamos o argumento do próprio apóstolo Paulo. Olha o que ele diz: e tu, ó homem, que julgas o que fazem tais coisas, cuidais que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus. Ele está falando sobre aquelas pessoas que julgam outras. O despreza tuas riquezas, da tua benignidade, da paciência e da longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. O que ele está dizendo aqui a este homem é: você que está julgando, você que está acusando as pessoas, você esqueceu que você mesmo pratica tudo isso? E que você só arrepende porque Deus tem misericórdia de você? E ele continua: mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras iras para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O que ele está dizendo? Você que fica julgando as pessoas e se torna um hipócrita, porque você julga e pratica esse pecado e não exerce com misericórdia pelo outro, você está acumulando tesouros de ira. Você está acumulando a ira de Deus para o dia do julgamento. E olha o que ele diz a partir daí: o qual recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, que recompensa é essa? A vida eterna ao que, com esperança em fazer o bem, procuram a glória, a honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que, contenciosos, desobedecem à verdade e obedecem à iniquidade. O que Paulo está a dizer? No final, aqueles que acumularam tesouros de ira, aqueles que acumularam iniquidade, testificarão que não creram em Jesus, testificarão que não tiveram fé em Jesus, e por meio das obras que testificam a respeito da fé, serão julgados. Enquanto aqueles que creram na mensagem de Jesus, aqueles que tiveram esperança no retorno e no juízo, aqueles que tiveram convicção do que não se podia ver, esses acumularam para si boas obras,
obras de justiça, obras de amor que testificam a respeito da fé. E então, neste dia, Deus o julgará de acordo com suas obras e lhe concederão a vida eterna, mediante a salvação de Jesus Cristo. Mas a indignação e a ira aos que contenciosos desobedecem à verdade e obedecem à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoa. Esta frase final ela é fenomenal. Não há acepção de pessoa, nem para o judeu nem para o grego. Não há, porque nós cremos e podemos contextualizar isso. Cremos às vezes que a salvação em Jesus Cristo e o sacrifício de Jesus Cristo é um passaporte diplomático. O passaporte diplomático, para quem não sabe, o diplomata ele recebe um passaporte diferente. A cor dele é diferente, é vermelha. E aí quando ele adentra um aeroporto, ele não é revistado, ele não é parado pela alfândega. Abrir a mala de um diplomata é crime internacional. Fazendo uma analogia, parece que nós cremos que o sacrifício de Cristo nos dá um passaporte diplomático para pecar. A gente acumula pecado dentro da nossa maleta, e no dia do juízo, na hora do julgamento, Deus vai olhar e falar, e aí, eu quero ver a mala. E a gente vai falar, não, sacrifício de Jesus, passaporte diplomático. Vou passar direto, não vou ser julgado. Não é isto que acontece. A Bíblia nos relata de diversas formas que Deus nos julgará mediante as nossas obras, que testificam a respeito de nossa fé. E aqui ele está dizendo, porque para Deus não há acepção de pessoas. Não há judeu, não há grego e não há cristão. Há pessoas que tiveram fé, que tiveram certeza das coisas que se esperam, que tiveram convicção daquilo que não se vê, e então praticaram o amor e a justiça de Deus neste mundo. Porque isto é verdadeira fé, o resto é crença. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 17, nos diz, meus irmãos, que interessa se alguém diz que tem fé em Deus e não faz prova disso através das obras. Esse tipo de fé, observe o termo, claro que tem questões de traduções aqui, mas para simplificar, esse tipo de fé não salva a ninguém. Este tipo de fé não salva ninguém, porque somos salvos mediante a graça de Deus testificada por meio da fé. Esta fé é morta. Se um irmão ou irmã sofre por falta de vestuário ou por passar fome, e lhe disserem, procura viver pacificamente, e vai-te aquecendo e comendo quando puderes, e não lhe derem aquilo de que precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem? Assim também a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesmo. Fé não traduzida em obras não serve para nada. Não é fé, é crença intelectual, é convicção intelectual, mas não é fé. Porque se fosse fé, agiríamos com aqueles que nos cercam com o amor e como quem descobriu a fonte da eternidade. Porque se fosse fé, agiríamos no meio das nossas famílias, no meio do nosso trabalho, no meio dos nossos amigos, como agiríamos se de fato tivéssemos encontrado a fonte da ressurreição. Sabe por que não agimos? Porque muitas das vezes não temos fé. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 19. Se o primeiro ponto para a gente conquistar por meio da fé e da salvação em Jesus Cristo a eternidade, testificando isto por meio de obras, é viver o amor e praticar a justiça. O segundo é viver em santidade. Observe o que Pedro está dizendo na sua carta universal, no capítulo 1, do versículo 13 ao 19. Portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em sua ignorância. O que ele está dizendo, agora vocês que foram transformados, a sua consciência foi transformada, não se contente com o seu pecado do passado, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ou seja, Jesus salvou vocês, não para continuar no pecado, mas para viver uma vida separada, uma vida de santidade.
E agora entra um versículo que é fenomenal e testifica aquilo que estamos dizendo a respeito da não existência do passaporte diplomático. Olha o que Pedro está dizendo. E se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eu vou ler de novo, irmãos. E se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoa, sem distinção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Essa passagem é interessante porque quem inaugura este ato de chamar Deus de Pai para nós? Jesus. O que ele está dizendo? Se vocês se apossaram desta palavra de Jesus, se vocês estão chamando Jesus de Pai, lindo, maravilhoso, beleza, vocês entenderam a revelação de Deus, mas não se esqueça que este Pai não julga com acepção de pessoas. Não é porque você está chamando Ele de Pai que Ele vai te julgar diferente de outras pessoas. A salvação é por meio de Jesus, mas você tem que testificar sua fé por obras, porque é por meio delas que você será julgado. Ele não vai fazer, não tem passaporte diplomático. Então, você cristão, e Pedro está escrevendo aos cristãos, andai com muito temor no seu comportamento. Andai com muito temor naquilo que você está fazendo. E a gente acha que o tempo da graça é muito mais fácil, né? Não, agora vivemos pela graça, Jesus pagou todos os pecados, ganhou o passaporte diplomático, agora a entrada no céu é direta, não tem juízo, não tem tribunal. E isso é um pensamento totalmente antibíblico. Estes fatos têm que nos angustiar, irmãos. Isso tem que nos gerar aflição, porque Pedro está dizendo, vocês têm que andar com temor. Temor. Será que eu estou de fato vivendo uma vida de santidade? Será que eu de fato estou testificando a minha fé, ou estou dizendo que era uma coisa que eu não creio? Passamos semanas, meses, e não falamos de Jesus para ninguém. Será que de fato temos certeza desta fonte de eternidade? Que viveremos eternamente com Deus? Porque se isso for real, se cremos de fato, teremos multidões de visitantes, teremos multidões de pequenos grupos, teremos centenas de pessoas querendo trabalhar, constantemente, dia após dia, teremos pessoas interessadas em santidade, orando, lendo a Bíblia, participando da escola bíblica dominical. E não me digo referência à igreja, eu falo em referência ao mundo. Temos um país teoricamente cristão, de maioria cristã, o que confessa o cristianismo. A pergunta é, a fé ou a crença? Porque se há fé, a certeza do que se espera e convicção do que não se vê. E isso se materializa por meio de obras, e é por meio delas que seremos julgados. Então, pratique obras de amor, pratique obras de justiça e seja santo, porque quem vos chamou é santo, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, isso é ainda 1 Pedro, com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aí você pode me falar, mas eu não tenho capacidade de ser santo, é muito difícil. Sim, mas o que Pedro está dizendo é que a santidade não é uma obra humana, é uma obra de Deus. Você não foi comprado com moeda de prata e de ouro que se corrompe, você foi comprado pelo sangue de Jesus. O pecado pode ser cessado em nossa vida mediante o Espírito de Deus. O problema é que a gente acha que o pecado é sobrenatural e o Espírito é natural. Parece que a gente olha o pecado e fala, uma hora eu vou cair mesmo, o pecado é tão forte, é tão poderoso sobre a minha vida, que uma hora eu vou cair mesmo, que eu não vou nem tentar parar de praticar o pecado, eu não vou nem tentar viver em santidade. Mas não é isso que a Bíblia nos revela, é o Espírito de Deus que nos fortifica, que nos capacita de forma sobrenatural para vencer o pecado. A pergunta é, você tem fé disso? Você crê nisso que você não pode ver? Você tem esperança de viver essa santidade algum dia? Porque se você tiver, meu irmão, hoje à noite, chega na tua casa e ora de joelho. Fecha a porta do teu quarto e vai orar. Você tem fé que o sustento não vai faltar? Você tem fé que o sustento não vai faltar na tua casa? Que Deus é poderoso para dar o pão, não estou falando de riqueza, o pão de cada dia?
Então por que está angustiado o teu coração? Jesus já fala isso em Mateus capítulo 6. Vocês estão tão angustiados por quê? Você de fato crê? Você de fato tem fé? Porque se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é desse tamanho aqui, vocês vão mover montanhas e fazer coisas maravilhosas, acumulando assim boas obras para o grande dia do juízo, para que possa ser testificada a nossa fé em Deus. Venhamos a viver uma vida de santidade. As coisas não são relativas. A verdade de Deus é objetiva. A vida de santidade deve ser praticada e Deus nos capacitará para vivê-la. Amém, irmãos? Deus nos capacitará para vivê-las. O terceiro ponto, a condenação para aqueles que são o meio para o pecado. Observe o que está escrito em Mateus capítulo 18, versículos 6 e 9. Mas, se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, é inevitável que o pecado aconteça, mas olha isso, mas ai daquele que por meio de que elas acontecem. Se a sua mão e o seu pé o fazem tropeçar, corte e o jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado e aleijado do que, tendo as duas mãos e os pés, ser lançado no fogo eterno. Mais uma testificação a respeito das obras. Se você realmente crê que Deus é santo, que Ele é justo, entenda que você será julgado mediante as suas obras. E o que Jesus está falando aqui, Ele sendo o próprio amor revelado, Ele está dizendo, ai daqueles que levam outras pessoas ao pecado. Ai daqueles que instigam pessoas ao pecado, a acumularem frutos de pecado, porque terão, além das suas mãos sujas de sangue, receberão o juízo de Deus. Olha o que está escrito. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-os e o jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho, do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo eterno. É claro que aqui Jesus está sendo hiperbólico, no arrancar a mão, no arrancar o olho, mas o que ele está dizendo é, o pecado ele é tão nocivo a nós, a obra de pecar e de levar outras pessoas é tão nociva a nós, que é melhor que ao invés de que faça isso, que se lance-se ao mar e se mate, antes de levar e instigar alguém ao pecado. Você deve ter esse peso na consciência de que quando você leva alguém ao pecado, ao erro, à transgressão, Jesus está dizendo que melhor seria você amarrar alguma coisa no pescoço e se lançar ao mar. Porque a ira de Deus, porque você está acumulando tesouros de ira, e a ira de Deus, quando vier para julgar a sua fé mediante suas obras, você será julgado como um pecador e um transgressor, que não só transgrediu, mas também levou outros a transgredir. Viva uma vida de amor e justiça. Viva uma vida de santidade. E observe no seu meio, no seu trabalho, nos ambientes de trabalho. Ambientes e momentos em que você gera e promove o pecado, a maledicência, a fofoca, a injúria. Momentos em que você se observa levando a obscenidade, a sexualidade explícita. Momentos em que você leva de forma propositada a ira a outras pessoas, isso também dentro da família. Momentos em que você promove o desacordo, o desencontro de forma intencional ou não intencional, levando outros a pecarem contra você e contra Deus. E principalmente, devemos olhar isso dentro da igreja, porque aqui também é um meio social, um meio de pessoas. E muitas das vezes, estamos promovendo ambientes de pecado, de maledicência, de ira, de ódio, de rancor, de mentira, de falsidade. E Jesus está dizendo, ai daqueles que forem o meio pelo qual os meus filhos pequem. Ai daqueles. Para concluir, irmãos, o inferno ele é real. O inferno ele existe. O juízo de Deus é verdadeiro, ele acontecerá. Ele julgará as nossas obras, porque elas testificam a respeito de nossa fé. E teremos a salvação não pelo que fizemos, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Mas essa fé se apresenta a Deus por meio das obras. Então, quero te dizer que o juízo é real e o inferno, ele é real. Você crê nisso? Você tem fé nisso? Você tem certeza disso? Porque se você tem, isso tem que estar te incomodando. Isso tem que estar te criando uma angústia no coração.
Durante essa semana, o que foi feito para o reino de Deus? Não para a igreja, mas para o reino de Deus. Quanto tempo você consagrou? Quanto tempo você destinou à obra? Quanto tempo você destinou à sua santificação? Quantos pecados você alimentou? Porque o juízo se dará por meio da análise das obras. Somos justificados pela nossa fé em Jesus Cristo, mas manifesta em obras. Não podemos esquecer isso. E por último, o inferno existe. A nossa fé é verdadeira, ela é real, ela não é subjetiva. Temos a conquista da eternidade mediante a fé manifesta em obras. Mas acima de tudo, ainda há tempo para querer. Acima de tudo, ainda há tempo para ter fé. Porque enquanto tem fôlego de vida, enquanto tem energia, enquanto tem vida, ainda há tempo de arrependimento. E Jesus é maravilhoso. João, na sua primeira carta, vai dizer que quando nós erramos, quando nós pecamos, tropeçamos, nós temos um advogado no céu. Então hoje é um momento que dentro dessa análise que você está fazendo, daquilo que você tem vivido, Jesus está a dizer, meu filho, se você não tem vivido uma vida de verdadeira fé, se acalma, porque ainda há tempo. Ainda há esperança, ainda há tempo de vida, para que você venha produzir obras mediante a sua fé, para que você venha fortalecer a sua fé, porque irmãos, Cristo voltará, amém? Ele governará o mundo e sua igreja, Ele ressuscitará todos os mortos em Cristo, seremos julgados e haverá um mundo de paz, de alegria, de amor, de esperança, e será eterno, e será maravilhoso, e mais do que isso, poderemos entender quem Deus é, em parte, mas bem mais do que entendemos hoje, e será um momento de tanto gozo, tanta alegria, que nada do que vivemos será de forma turva, travada, mas tudo será compreendido. Então eu vivi isso por causa disso, então tal coisa aconteceu por tal razão, porque olharemos para Deus e poderemos entender quem Ele é e a sua essência e o seu amor manifesto na história. Isso não é uma abstração, isso é um fato, isso acontecerá. Mas o caminho para isso é uma vida de justiça, uma vida de santidade e uma vida que foge do pecado e de levar pessoas ao pecado. Devemos pensar dia após dia no que temos praticado como obra de justiça, porque seremos julgados mediante elas. Mas há esperança, há esperança. Pai, eu peço, Deus, que o Senhor toque em cada coração aqui nesta noite, que o Teu Santo Espírito invada esses corações, que penetre naquilo que é mais íntimo, e que venha ter de fato o entendimento do que é o Teu Evangelho, que é um Evangelho de amor, de graça, que é dado de forma gratuita, que vem mediante a fé, mas que esta fé se testifica e se revela pelas obras, e é mediante as obras que seremos julgados, e é mediante as obras que será analisado se cremos ou não em Jesus. Então Deus, faz pulsar amor à Tua palavra, faz pulsar senso de justiça, senso de cuidado, Deus, nos afasta do pecado, nos leva à santidade, nos incomoda todo dia, quando nós acordamos e quando vamos dormir, para consagrar momentos a Ti, para falar da Tua palavra para outras pessoas, porque isso testificará no grande dia do juízo, Deus, quem nós somos perante Ti. Que essa igreja venha toda a ser arrebatada no último dia, que venhamos viver momentos de comunhão na eternidade, é o que eu te peço e te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém, amém e amém.